E aí, tudo bem com você? Que bom ter você aqui de novo no nosso canal, porque todas as vezes que nós nos encontramos, nós crescemos em conhecimento. Nós compartilhamos conhecimento e crescemos junto, eu com você e você comigo. Não vou deixar de pedir para você se inscrever no canal e, claro, já clicar no like. E se você não quiser clicar agora, tá tudo bem. Mas assim que você der um estalo, assim que você receber uma informação, que você falar assim: puxa vida, eu não sabia disso, e isso vai me ajudar? Clica no gostei, porque mais pessoas vão receber também esse conteúdo e vão poder ter o privilégio que você está tendo de receber informações que vão fazer a diferença na vida dela, na vida das pessoas à volta dela, na família dela. E nós hoje vamos falar sobre bloqueios contra a riqueza. Sim, vamos falar sobre isso, sobre 6 bloqueios que impedem você e impedem muitas pessoas de conseguirem acessar uma mentalidade de riqueza, de acessar um nível de prosperidade, bloqueios que impedem você de alcançar os seus objetivos e algumas dicas a mais, além desses bloqueios, que vão ajudar você a ter mais sucesso na vida financeira, mas não só nessa área, não só na vida financeira, na área financeira, mas em todas as áreas. Esses passos, essas dicas, 6 passos para você romper, para você quebrar esses bloqueios, eu vou apresentar primeiro para você os bloqueios, as limitações e, claro, como vencer esses bloqueios e essas limitações. Hoje o conteúdo vai falar sobre bloqueios contra a riqueza e como você consegue superá-los. Esse é o nosso vídeo de hoje. E se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo e sobre outros vídeos que nós já colocamos aqui no canal, sinta-se à vontade, o canal é nosso. Escreva aqui nos comentários que a gente vai outras vezes interagindo aí e nós vamos nos entendendo, nós vamos evoluindo e crescendo junto. Você sabe, né? O propósito do nosso canal é ajudar a você a entender que você foi feito para prosperar sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. A base do nosso canal, não sei se eu já comentei com você, a base do nosso canal é o Salmo 1. Sim, o Salmo que diz que nós somos como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas e que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo, não se esqueça disso, tudo quanto fizer prosperará. Nós acreditamos muito, com todas as forças, acreditamos mesmo na Bíblia, acreditamos demais naquela palavra que liberta, transforma, que nos traz conhecimento, e não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida. Começa na área espiritual, passa pela área da alma e transborda na esfera do corpo. E também traz benefícios para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos compartilhar então, a partir de agora, 6 bloqueios, 6 barreiras que podem estar impedindo você e podem estar impedindo pessoas à sua volta de atingirem, de alcançarem uma mentalidade de riqueza. Depois de uma aguinha para a garganta, vamos para o primeiro bloqueio que está impedindo você e está impedindo muitas pessoas de atingirem níveis de riqueza, níveis de uma mentalidade de riqueza. Primeiro bloqueio é uma mentalidade errada em relação ao dinheiro. Se você tiver uma mentalidade errada em relação ao dinheiro, consequentemente, o seu cérebro, o seu subconsciente vai fazer de tudo para se livrar de tudo que é dinheiro. O nosso cérebro, ele possui um viés cognitivo negativo. O que é isso, né? Afinal de contas, o que é um viés cognitivo negativo? Um viés cognitivo negativo é, normalmente nós guardamos muitas informações negativas por causa de uma característica do cérebro chamada medo. O cérebro naturalmente é voltado para o medo por causa de um comando de sobrevivência. O cérebro possui um comando de sobrevivência, ele quer sobreviver a tudo. E por esse motivo ele tem medo de muitas situações e de tudo que nós acreditamos que é um risco. O nosso cérebro, ele vai fugir daquela situação. Então, se você acreditar que dinheiro de alguma forma tem alguma negatividade, se você acha que dinheiro é bom ou mal, isso é um sério risco, é um sério bloqueio, porque você vai colocar no dinheiro um viés, seja ele positivo ou negativo. E na verdade, o dinheiro é neutro, ele não é nem bom e nem ruim. O dinheiro
é apenas um potencializador. Então, pessoas que já são gananciosas, elas serão mais gananciosas com o dinheiro. Pessoas que já têm uma mentalidade de praticar o mal contra as outras pessoas, isso só vai dar mais poder para ela. Mas eu acredito que você não é assim. Eu não sou assim e acredito que você não é assim também. Então, se você criar uma mentalidade que o dinheiro transforma pessoas para o mal, para pior, normalmente o seu cérebro vai fazer de tudo para fugir de montantes de dinheiro. E toda vez que você tiver acesso a algum montante de dinheiro, o seu cérebro vai fazer de tudo para desfazer daquele montante. Então a mentalidade errada vai impedir você de acessar novos níveis de riqueza. É como se você imaginasse que numa quantidade de dinheiro, a partir daquela quantidade, as pessoas já começassem a mudar. Toda vez que você acessa aquela quantidade, o seu cérebro vai lá e fura o balão da felicidade e faz de tudo para você começar do zero de novo, porque ele acredita que os humildes são os pobres. E na verdade, esta palavra está errada, essa frase está errada. Então uma mentalidade errada em relação ao dinheiro, em relação à felicidade, ao dinheiro, vai ajudar você a ficar parado na vida, não vai ajudar você a avançar. Por exemplo, você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: mas dinheiro não compra felicidade. Mas também esqueceram de nos dizer a frase completa, não é mesmo? Pobreza também não compra. Então dinheiro não compra felicidade. É verdade, mas pobreza também não. Ou seja, dinheiro ele tem alto impacto em áreas que ele pode impactar. Mas em áreas como felicidade, ele não tem impacto, ele não tem poder sobre isso. Por quê? Porque é um estado de espírito. Mas não significa que ele torna-se ruim ou ele torna-se bom. Ele continua sendo neutro, ele continua sendo potencializador. Então não tenha medo de acessar novos níveis de riqueza. Não coloque no dinheiro uma negatividade, porque senão é natural, você vai fugir dele. Segundo bloqueio que atrapalha, que impede pessoas de acessarem novos níveis de riqueza, uma mentalidade de riqueza. O segundo bloqueio é não ter um objetivo. É muito normal as pessoas não terem objetivo. Você tem um objetivo? Você já estabeleceu os seus objetivos para esse ano? Ou você lá no começo do ano fez diversos objetivos aleatórios, não colocou em nenhum deles uma data de conclusão e acreditou que eles iriam se concluir automaticamente? Muitas pessoas, na verdade a maioria delas, age dessa forma. Existe até uma frase que diz assim: muitas pessoas querem atingir muitos objetivos. Só que algumas delas, elas trabalham em função, em direção a atingir o objetivo. E pouquíssimas pagam o preço na hora de que é necessário, na hora do esforço e da dedicação para realmente atingi-lo. Então, querer ir em direção e estar disposto a pagar o preço para atingir os seus objetivos é fundamental. Mas antes de tudo isso vem ter um objetivo. Então não ter um objetivo faz você aceitar qualquer destino. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Essa frase está no livro e no filme Alice no País das Maravilhas, em que Alice está perdida, e talvez perdido é a sua situação, está perdido, não sabe para onde está indo, nos últimos meses não sabe se evoluiu ou se desevoluiu, se cresceu ou se decresceu. Então Alice estava perdida, não sabia para onde ia. Então ela encontra um gato que diz para ela isso: Alice, para onde você está indo? E eu pergunto para você, para onde você está indo? E o caminho que você está agora está te direcionando para esse objetivo? Ou você só está de passagem igual Alice? Se você não tem um caminho, se você não tem um objetivo, qualquer um vai servir para você. Você precisa de um objetivo. E para saber como chegar ao seu objetivo, você precisa primeiro saber onde você está. Por exemplo, se você ligar para mim e me disser: olha, eu estou indo na sua casa, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: onde você está? Porque dependendo de onde você está, vai ser a direção ou o caminho que eu vou passar para você chegar até mim.
Então você precisa avaliar a sua situação atual e definir os seus objetivos ou o seu objetivo. E como que você pode definir esses objetivos? Eu vou te passar algumas dicas para quebrar esse bloqueio. Primeiro, o seu objetivo tem que ser seu. Sim, não pode ser um objetivo dos seus pais. Se alguém te deu um objetivo, ele que cumpra esse objetivo. O objetivo tem que ser seu. O meu objetivo tem que ser meu. Tem que me motivar a atingir aquilo. Eu tenho que ter um motivo. Porque para quem tem um motivo, tem um porquê, ele enfrenta qualquer como. Então os meios serão utilizados para atingir o objetivo. E por quê? Porque eu tenho um motivo, eu tenho um porquê, eu sei o porquê que eu estou em direção àquele objetivo. Então, primeiro, o objetivo tem que ser seu e de mais ninguém. Se você está fazendo uma faculdade, se você está trabalhando em algum lugar e é o papai que te mandou ir lá, infelizmente, é o papai que tem que trabalhar por você e que tem que fazer a sua faculdade. Se ele tem um sonho de que você se forme em um tipo de faculdade, ele que faça a faculdade, com todo respeito. Você tem que ter os seus objetivos, porque senão você vai atingir eles e eles não vão fazer significado para você. Então, primeiro, o objetivo tem que ser seu. Segundo, o objetivo ele tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. Muitas pessoas elas pensam naquilo que elas não querem, ao invés de pensar naquilo que de fato elas querem. Então não fique pensando que você não quer ficar sem dinheiro, que você não quer reprovar esse ano na escola ou na faculdade, que você não quer. Não fique pensando dessa forma. Muitas pessoas pensam, eu não quero ser igual ao meu pai ou minha mãe. Você já é, só você que não percebe isso. Então não foque naquilo que você não quer, mas empregue energia, coloque energia, foque naquilo que de fato você quer. Pessoas que ficam olhando e procurando e tentando não ser aquilo que elas não querem é como uma pessoa que está dirigindo e ela só está olhando no retrovisor, ela só está olhando para trás, ela não está olhando para frente. Eu e você, nós precisamos olhar para frente, olhar para os alvos, para os objetivos que nós queremos e ir em direção a ele. Então foque naquilo que você quer. O seu objetivo tem que ser positivo, tem que ser algo que você quer, que você deseja e não que você não deseja. Se você, por exemplo, desejar não engordar, automaticamente o seu cérebro, que ele é cibernético, ele foca em algo específico, ele vai primeiro pensar em engordar e depois em pensar em não fazer aquilo. Então, seja positivo, crie objetivos positivos para o que você quer e não para o que você não quer. Terceiro passo para criar um objetivo é que o seu objetivo seja progressivo. Então, se você tem uma meta, por exemplo, de ter 100 mil reais na sua conta, você pode parcelar isso. Você não precisa colocar uma meta de ter 100 mil reais na minha conta e ponto final. Mas quanto você tem hoje? Quanto você terá o mês que vem? O conselho que eu te dou é fracione essa meta. Por exemplo, se você tiver uma peça de salame de 1 quilo e tiver que comê-la inteira, dificilmente você vai chegar ao fim dela e até você vai deixar de comer o salame, ou seja, a meta vai se tornar indigesta para você. Então fracione a meta, corte ela em partes, identifique o fim dela primeiro, essa é uma dica importantíssima. Não olhe para o dia de amanhã, para o próximo mês, mas olhe para o final, o objetivo final que você tem com aquela meta. E depois de traçar o objetivo final, ou seja, como você quer estar daqui a 5 anos, você vai retroagindo. É a melhor forma de estabelecer uma meta. Você tem que ter uma meta de curto, médio e longo prazo, um objetivo de curto, médio e longo prazo. Mas primeiro comece pelo longo prazo, pois quando você estabelece um objetivo a longo prazo, por exemplo, há 5 anos, você já começa a entender como que você tem que estar no 4º ano para chegar no 5º daquela forma. E também você começa a pensar e entender como que você tem que estar no 3º, no 2º, no 1º ano e também no próximo mês. Aí sim, você vai conseguir fatiar a sua meta em pequenos quartis, em pequenas porções e quantidades, para você saber de fato, amanhã, o que você precisa fazer para atingir a sua meta, porque você já parcelou, você já fracionou, você já deixou ela mais atingível. E agora eu vou passar um método para você para criar uma meta que seja uma meta fácil de atingir. E por que eu digo uma meta? Porque objetivo, ele é muito semelhante à meta, é um sinônimo.
Então, os seus sonhos, primeiro, você tem que transformar os seus sonhos em metas, em objetivos, para somente depois transformá-los em realidade. Então, um método fácil para você conseguir estabelecer uma boa meta, um bom objetivo, é o método SMART. É um método muito conhecido, método SMART. É uma sigla em inglês e traduzida, elas formam 5 palavras e eu vou apresentar para você cada uma delas. O S, o M, o A, o R e o T. Então o S, primeiramente, representa especificidade, ou seja, uma meta específica. Por exemplo, você não pode ter uma meta de ser mais feliz, porque você não consegue ser mais específico. Fique mais feliz a partir de agora, é um estado de espírito. Respire fundo, você está vivo. Então, seja grato por isso, já acesse o estado de felicidade. Mas a sua meta, então, ela precisa ser específica. Eu dei um exemplo dos 100 mil reais, né? Então você pode ter uma meta de ter 100 mil reais na sua conta, de 50 mil reais, eu não sei quanto será a sua meta, mas ela tem que ser específica. Você tem que saber escrever o quanto. E um lembrete importante, não deixe na mente, escreva a sua meta. Então, primeiro, ela precisa ser específica. Você precisa saber onde, você precisa saber quando. Tenha clareza, seja objetivo na hora de estabelecer a sua meta. Você quer comprar algo, comprar uma casa, um carro, coloque o quanto vale aquela casa. Porque se você colocar que comprar uma casa, você pode comprar uma casa pior, mais em conta, de menor qualidade da qual você mora hoje. Então seja específico na hora de traçar os seus objetivos. Eu dei um exemplo aqui dos 100 mil e vou seguir nele. Então coloque numa meta que você quer ter 100 mil à disposição de você na sua conta bancária. O M do SMART, então o segundo ponto, né? Ela tem que ser mensurável, ou seja, você precisa ter condição de mensurar. Então no exemplo que eu te dei se você tem uma meta de ter 100 mil, de atingir 100 mil reais disponível na sua conta, é óbvio, sem fazer nenhum empréstimo, né? Mas um recurso acumulado por você, pelas suas produções, você consegue mensurar essa quantidade, ou seja, você consegue mensurar se você já tem 1.000, 2.000, 3.000 e se você está evoluindo. Então tem uma meta que você consiga mensurar o seu estado. Passou um mês, passou 2, passou 3, você consegue mensurar o quanto você já evoluiu, o quanto você já caminhou em direção a essa meta? Você precisa desenvolver uma forma de mensurar se você está mais longe ou se você está mais perto da sua meta. Então, segundo item da meta SMART ela tem que ser mensurável. Terceiro item da meta SMART, ela precisa ser atingível. Sim, ela precisa ser atingível. Então não dá para você colocar uma meta de ter 1 bilhão de reais daqui a um ano. É uma meta pouco atingível, não é mesmo? Ou se você quiser, por exemplo, ter toda a felicidade do mundo, é uma meta que não é atingível. Então primeiro tem uma meta que seja atingível. Você precisa ter condição de atingir ela. Você tem que olhar ela e, claro, ela tem que ser desafiadora, mas você tem que acreditar que é possível atingi-la, é possível alcançá-la. Quarto item da meta SMART, ela tem que ser relevante. O que significa ser relevante? Ela tem que fazer você se mover em direção a ela. É uma meta que provoca você a ir em direção a ela, pela sua relevância. Eu vou te dar um exemplo aqui. Disser para você que você tem uma meta de joga uma bolinha pro meu lado, vamos dizer, joga uma bolinha para mim, eu jogo uma bolinha para você. Joga uma bolinha para mim, eu jogo uma bolinha para você. Isso é um trabalho que pode não fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se eu disser para você que nós estaremos jogando tênis, aí se tornou algo mais relevante. Não é só uma brincadeira de passa a bolinha para um lado e pega a bolinha para o outro. Não, é um jogo, é um esporte. E você já deve ter percebido que é um esporte que transaciona muitos recursos financeiros. Então a sua meta ela tem que ter relevância na sua história, no seu estágio, no seu propósito de vida. Se a sua meta ela não tiver relação com aquilo que você ama fazer, com aquilo que você deseja fazer, com aquilo que você tem um propósito de fazer, ela não vai ser relevante para você. E você, com o tempo, vai deixá-la de lado e vai deixar de atingir, de buscar atingir, de perseguir a sua meta. Então, ela tem que ter relação, ela tem que ter um significado para você. Ela tem que representar algo
que seja relevante para você atingir, ou seja, é um propósito, é um porquê, é um motivo muito forte. Por que você quer prosperar? Por que você quer atingir níveis de riqueza? Esse porquê é um combustível que vai ajudar você a não desistir na metade do caminho. Então, descreva o porquê, descreva a relevância, o porquê que aquela meta ela tem que ser atingida por você, o que vai beneficiar, o que vai trazer de benefício para você e para sua família. Tenha uma meta relevante, que tenha uma relação de significado e importância para você e para a sua história. Quinto item, para uma meta smart, para uma meta eficiente, ela precisa ser temporal. Eu disse para você que o projeto bom é um projeto que tem data para acabar. Então, projeto bom é um projeto que tem data para conclusão. A sua meta também, ela precisa ter uma data de conclusão, porque quando você tem uma data de conclusão, você começa a avaliar o tempo que você tem a partir de hoje até a data de conclusão e você divide as suas tarefas, você divide os seus compromissos para conseguir atingir aquela meta. Então, a sua meta precisa ser temporal, tá? Então, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. E é lógico que eu vou dizer para você, não faça uma meta pequena demais, faça uma meta com relevância. Existe uma frase que diz assim, ó, mire na lua, porque se você errar, ainda você estará entre as estrelas. Então faça uma meta a longo prazo, não faça uma meta de um mês, não foque apenas em um mês, não, foque em pelo menos um ano de evolução. Isso também impede pessoas de crescerem a longo prazo, é não pensarem a longo prazo. Você precisa pensar dessa forma, pensar em evoluir a longo prazo e não somente em um dia, em um mês, em alguns meses. Não pense só na sua próxima viagem, mas pense além, o que você fará daqui 5 anos e como você precisa estar daqui 4, ou talvez daqui 10 anos você quer estar onde? Faça metas a longo prazo. As pessoas normalmente elas subestimam o poder do longo prazo e por isso elas só conseguem viver o hoje e o agora. E eu pergunto para você, uma meta de 5 anos é muito tempo para você? 5 anos vai passar de uma forma ou de outra e eu tenho certeza que 5 anos já passaram na sua vida e muito do que você gostaria de ter agora, você já poderia ter conquistado se há 5 anos atrás você tivesse estabelecido as suas metas. Terceiro bloqueio que impede as pessoas de atingirem níveis de riqueza ou um nível maior de riqueza é não entender a diferença de prosperidade e de riqueza. Prosperidade e riqueza são duas coisas que andam muito próximas, mas elas são diferentes. Eu vou explicar para você. Provavelmente você já deve ter conversado com alguém e perguntado para ela, olha, você se acha uma pessoa rica? E ela deve ter respondido para você, sim, eu sou rico de saúde, eu sou rico pela família e te deu outras respostas como se fosse riqueza. Mas vamos esclarecer uma coisa, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. O que significa prosperidade? Prosperidade na raiz da palavra significa crescer. Então hoje aqui, você com esse vídeo, com esse conteúdo, está crescendo em conhecimento não só sobre finanças, mas em conhecimento sobre a vida. Então você está prosperando em conhecimento. Então prosperidade é crescer, cresça todos os dias, cresça sempre mais do que ontem. Então amanhã seja melhor do que hoje e hoje seja melhor do que ontem. Então você melhora cada dia mais, que hoje seja melhor que ontem e amanhã seja melhor do que hoje. Então, prosperidade significa crescer, avançar, ir em direção aos seus objetivos, você está prosperando. Agora, e riqueza? Riqueza tem uma certa diferença. Como se mede a riqueza de uma pessoa? Se mede pelo seu patrimônio. Não é só pelo dinheiro que ela tem no bolso, nem no banco, nem o carro que ela tem, mas é o patrimônio que ela possui. Casas, carros, dinheiro e todas as formas de mensurar um patrimônio. Isso é importante por quê? Porque você pode avaliar o seu patrimônio. Muitas pessoas elas olham para si mesmas e num momento de dificuldade elas se enxergam pobres, elas se enxergam menores do que estão, apenas por um momento, uma fase, mas uma fase não define quem você é. Riqueza é definida pelo patrimônio que você possui. Muitas vezes essas pessoas
possuem grandes patrimônios, ou possuem um patrimônio até razoável, mas elas estão olhando só para agora, elas estão olhando somente para a conta bancária, para o dinheiro que não está na carteira, que deveria estar, mas avalie o seu patrimônio e mensure ele ano a ano para avaliar, para entender, para enxergar se ele está evoluindo. Então saiba diferenciar isso. Queira ser próspero. Sim, uma mentalidade próspera é uma mentalidade de crescimento, mas tenha o objetivo de riqueza, de aumentar o seu patrimônio, pois isso vai gerar mais benefício para você e sua família. Então saiba diferenciar o que é riqueza do que é prosperidade. Quarto bloqueio que faz as pessoas não avançarem e não atingirem níveis de riqueza. O quarto item é não se responsabilizar pelas suas conquistas. E podem ser conquistas positivas, mas também podem ser conquistas negativas. Você se responsabiliza pelas suas conquistas? A sua situação atual é culpa de quem? É culpa sua? Ou você culpa o governo, a sua família, talvez o seu cônjuge, né? Tá culpando a sua esposa e você que tá aí culpando o seu maridão, você tá culpando quem? Colocando a culpa em todo mundo, até mesmo no cachorro. Você precisa parar com isso. A responsabilidade da sua vida é só sua. E se você quer a mudança nos outros, você precisa ser a própria mudança. Seja você a mudança. A responsabilidade pela sua situação atual, ela é sua. A frase já diz isso. É sua responsabilidade. Uma pergunta que muitas pessoas respondem de forma errada é sobre o quanto você ganha. Você acredita que é pouco? Você acredita que merece mais? Você acredita que deveria ganhar mais? Na verdade, você ganha exatamente o quanto merece ganhar nesse momento. Parece um pouco dura essa frase, é verdade. Mas se você entende que você merece ganhar mais, vá em direção a isso. Você precisa se mover em direção a isso e não ficar esperando as coisas acontecerem para você. Os seus resultados, elas são uma consequência das suas atitudes, dos seus atos, da sua forma de fazer, da sua forma de agir. Então, por exemplo, se você está recebendo um salário que você julga baixo, por acaso lá na sua empresa, quando você entrou lá, as pessoas falaram para você que você iria receber uma surpresa no final do mês. E cada mês, olha, é uma surpresa diferente e você não soube quanto você iria ganhar? Ou você soube exatamente quanto iria ganhar, quanto tempo iria trabalhar, quais os dias teria que trabalhar? Você soube exatamente tudo isso e mesmo assim aceitou? Então você é responsável pela sua situação atual. E se acontecer algum problema, se acontecer alguma dificuldade com você, com a sua empresa, com a sua família, assuma a responsabilidade, pois a sua autorresponsabilidade quebra esse bloqueio de achar que tudo é culpa dos outros, mas você é um agente importante, é o agente principal da sua vida. Você é o protagonista. A história é sua e é você que está escrevendo. Então comece a escrever uma história diferente, pois o resultado e a sequência dela começará a se tornar diferente. É muito normal as pessoas acharem, mas eu não ganho quanto eu mereço. Então, faça por onde ganhar mais. Vá em direção a novos objetivos e você vai ver que novos frutos virão quando você mudar aquilo que você está plantando hoje. Mude a sua forma de plantar e mude o que você está plantando. Consequentemente, a sua colheita vai ser diferente. Se você estiver passando em dificuldades, quem criou essas dificuldades? Quando você começa a ganhar uma renda e depois essa renda é envolvida em muitas dívidas, quem trouxe essas dívidas? Então, a responsabilidade é toda tua. Isso é bom, é tão bom quanto um peso de responsabilidade. É bom por quê? Porque você está no volante e é hora de assumir o controle, é hora de começar uma mudança significativa na sua vida, na sua família, na área financeira, primeiramente, para depois desencadear uma mudança para todas as demais áreas. Você é o responsável, é você e mais ninguém. Pare de culpar os outros e vá em direção aos seus objetivos. Se você tem um nível de merecimento maior do que você tem hoje, maior do que você recebe hoje, continue, prossiga e haja de maneira diferente, pois você vai ter resultados
diferentes também. Se você entende que a sua situação é uma situação que você não merece estar passando por ela, mude aquilo que você está fazendo, mude as suas ações, pois as reações virão em sequência. Quinto bloqueio que impede as pessoas de evoluírem e de desenvolver uma mentalidade de riqueza, de acessarem níveis de riqueza. Quinto bloqueio que está impedindo você de acessar a riqueza é a falta de humildade. É isso mesmo. Falta de humildade em querer aprender mais, falta de humildade em querer se desenvolver, falta de humildade em pedir ajuda. Esse é um bloqueio que impede as pessoas de acessarem riqueza, porque é muito comum que as pessoas, para acessarem níveis diferentes, elas tenham que aprender coisas diferentes. Se você quer atingir um nível diferente do que você está hoje, provavelmente, muito provavelmente, você vai precisar aprender algo diferente do que você já sabe hoje. Então, tenha humildade para quebrar esse bloqueio, tenha humildade para aprender mais. Sempre há o que aprender mais. Há 4 níveis, há 4 esferas de aprendizado. Eu vou apresentar para vocês as esferas. A primeira delas é as pessoas que não sabem o que é necessário para avançar, o que é necessário para atingir um próximo nível de prosperidade e de riqueza. Elas não sabem, mas elas não se dão conta, elas não assumem que não sabem, ou seja, elas não sabem, mas elas não se dão conta, elas não sabem que elas não sabem. É isso mesmo, elas não sabem e não sabem que não sabem. Então elas ficam esperando as coisas acontecerem. O segundo nível, a segunda esfera é pessoas que não sabem, elas não têm um certo nível de conhecimento sobre prosperidade e sobre riqueza, mas elas sabem, elas têm entendimento de que elas não sabem e que elas precisam mais. É um passo de evolução. Não sabemos tudo e sabemos, temos consciência disso, de que precisamos aprender mais. O terceiro nível, a terceira esfera é pessoas que já sabem, elas já têm um nível de conhecimento, mas elas não colocam em prática por não entender ou não enxergar a importância. É como esse conteúdo que eu estou apresentando para você. É um conteúdo de relevância, mas ele precisa ser colocado em prática. Então, saber e não colocar em prática é o mesmo que não saber. Então, pessoas que sabem, mas não têm um entendimento, não sabem o quanto é importante aquilo que elas sabem, elas não colocam em prática, elas ficam paradas, elas desenvolvem o que é chamada obesidade de informação, obesidade cerebral. Tem muita informação e tem pouca ação. E a quarta esfera, o quarto nível de pessoas sobre conhecimento, sobre desenvolvimento é pessoas que sabem que elas sabem a importância de tudo aquilo que elas sabem. Ou seja, elas têm conhecimento e sabem da importância daquele conhecimento. Ela dá importância àquilo e coloca ele em prática. Então, você precisa estar no nível 4, não no nível 1. O nível 1 é ignorância pura. Ignorância sobre muitas coisas e sobre até mesmo o nível de conhecimento. O nível 2 é ignorância sobre níveis de conhecimento, mas conhecimento sobre a necessidade. Nível 3 é conhecimento sobre causas, formas, métodos, mas ignorância sobre a prática, pouco resultado. E nível 4 é muito conhecimento e muita prática. Saber e saber que sabe. Então, pessoas que não têm humildade, pessoas que não desenvolvem o aprendizado com outras pessoas, pessoas que acham que já sabem tudo, pessoas que acham que não precisam aprender mais, geram sim um bloqueio para acessar novos níveis de riqueza. Sempre há o que aprender. E uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela consegue transmitir para mim, ela consegue transmitir para você sabedoria, pela forma de falar, pela forma de agir. Todos nós temos inteligência e temos conhecimento para compartilhar com o outro, e nós aprendemos muito um com o outro. Sexto bloqueio que impede as pessoas de acessarem níveis de riqueza, novos níveis de riqueza, é não saber como as pessoas que já chegaram lá, que já atingiram altos níveis de prosperidade e riqueza, chegaram até lá. Então eu vou compartilhar com você duas formas, dois grupos de pessoas que já chegaram a alto nível de riqueza. Você já leu alguma lista das pessoas mais ricas de um país? Dificilmente você vai ver lá que essa pessoa é um empregado.
Dificilmente você vai enxergar e vai conseguir ver lá, um funcionário público. Dificilmente. Por quê? Não que seja impossível, mas o trajeto, a caminhada é muito mais longa, demoram mais de 100 anos. Imagine quanto você ganha hoje e se você continuar ganhando essa mesma quantidade, quanto tempo vai demorar para você atingir 100, 500, 1 milhão de reais. Então, eu só vou compartilhar com você 2 grupos de pessoas que são características de pessoas de alta prosperidade, de alto nível de riqueza. Primeiro grupo de pessoas são pessoas que são investidoras. Se você não está nesse grupo, você tem que estar no segundo grupo. Primeiro é pessoas que são investidoras, pessoas que fazem com que os seus recursos mensais tenham um objetivo de investir. Eu até iria dizer sobra, né? Mas não é que sobra, é que ela já separa um valor, uma quantia, ela se paga primeiro, ela conclui o seu investimento primeiro, porque ela sabe da importância daquilo. Então, primeiro, pessoas que são investidoras são pessoas que atingem altos níveis de riqueza. Você precisa começar a investir hoje. Você precisa começar a investir esse mês. Investir um pouco, sim, porque com o tempo, lembra da meta fatiada, parcelada, fracionada? Comece com pouco. Se você tem uma meta, um objetivo de investir em seu autoconhecimento, em seu autodesenvolvimento, se você tem uma meta de investir em algo que você procura e quer fazer, comece. Se você quer escrever um livro, por exemplo, comece escrevendo um capítulo, comece escrevendo uma página, mas comece. Um livro talvez é difícil demais, comece pelo pouco. Se você quer ter 100 mil reais, 50 mil reais investidos, se você quer ter 1 milhão de investimentos, comece. Mas não espere atingir 1 milhão para começar a investir. Comece com o que você já tem hoje. Então, o primeiro grupo de pessoas que atingem patamares de riqueza e de alta prosperidade financeira são pessoas que são investidoras. E o segundo grupo de pessoas que atingem também esse alto nível de prosperidade financeira são pessoas que são empreendedoras, possuem pessoas que são donas do próprio negócio. Você está no grupo 1? Você está no grupo 2? Você precisa estar em um desses 2 grupos ou nos 2. Eu compartilho com você aqui. Eu sou uma pessoa simples, como você também, que utiliza, que atua nesses 2 grupos de pessoas, tanto que fazem investimentos, quanto que são empreendedoras, que desenvolvem novas formas de empreender. Você tem um talento. Você tem um talento que pode ser desenvolvido. Talento não é algo que você coloca na mesa e ele se desenvolve automaticamente. Quando você vê um grande músico tocando, por exemplo, é normal as pessoas pensarem, ele deve ter nascido assim, ele deve ter um talento nato, mas essa pessoa não sabe quantas horas aquela pessoa passa treinando, praticando e estudando. Então você pode começar a desenvolver uma nova habilidade, começar a desenvolver uma nova forma de obtenção de renda. Você pode mesmo tendo os seus compromissos atuais, não precisa deixar eles de lado. Você pode começar aos poucos, desenvolvendo uma forma de ter o seu próprio negócio. Então, o sexto bloqueio que impede as pessoas de acessarem alto nível de riqueza é não saber como que as pessoas que já chegaram lá, como elas chegaram. Então, esses são os grupos de pessoas, os 2 grupos de pessoas que chegaram até lá, pessoas que são investidoras e pessoas que são empreendedoras, que desenvolvem o seu próprio negócio. E aí, gostou dessas dicas? Gostou desses bloqueios e das formas de romper, de quebrá-los? Comenta aqui, comenta qual foi o bloqueio que você identificou em você. Foi só um? Você identificou só um em você? Você identificou mais de um? Comenta aqui quais você identificou em você e que atitude você entendeu, que dica, que conselho você internalizou e você vai colocar em prática. Qual fez mais sentido para você? Olha, você precisa aumentar o seu nível de merecimento. Esses 6 bloqueios impedem muitas pessoas de atingirem alto nível de riqueza, alto nível de prosperidade. E muitas das vezes elas não atingem porque não se enxergam atingindo. Elas não olham a meta final, elas só olham o passar do mês. Elas estão naquela velha máxima, deixando a vida
as levarem. Isso mesmo, não deixe a vida te levar. Você é o motorista, você é o marinheiro. Você tem que guiar e governar a sua vida em direção aos seus objetivos. Então aumente o seu nível de merecimento. Você merece mais. Você merece ter uma vida mais abundante. A sua família merece. Encontre o seu porquê. Vá em direção a ele. Você sim merece mais. Dependendo do seu nível de merecimento, também será o resultado que você terá. Se você entende que merece pouco, você merece pouco. Se você entende que você merece muito e se esforça para atingir mais resultados, sim, você merece mais. O poder de mudar a sua situação está nas suas mãos. Um dia, um menino tentando testar a sabedoria de um homem muito sábio, ele capturou um pequeno pássaro e pensou assim: eu vou apresentar esse pássaro para esse sábio e testar a sabedoria dele. E eu vou esconder o pássaro. Se quando eu perguntar para ele se o pássaro está vivo ou morto, se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto o pássaro, mato ele nas minhas mãos e mostro para ele para provar que ele errou a resposta. E se ele disser que o pássaro está morto, eu abro a mão e o pássaro vai voar e eu provo para ele que ele está errado também. Então esse menino, esse jovem, pegou um pássaro, conseguiu capturá-lo, levou até o sábio, escondeu atrás de suas costas e perguntou para ele: sábio, você que é tão entendido em diversas situações, diga então, me diga se esse pássaro que está nas minhas mãos, ele está vivo ou está morto. Este sábio, esse homem muito sábio, olhou para esse jovem e disse: se ele está vivo ou morto, a resposta está nas suas mãos. E eu digo para você isso hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo e está preocupado com a sua situação atual. E como eu disse, em um dos bloqueios, a autorresponsabilidade, a decisão está nas suas mãos. A decisão de se desenvolver, a decisão de evoluir, a decisão de quebrar esses 6 bloqueios que eu apresentei para você, está nas tuas mãos. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, tem uma fala muito conhecida. Deus fala ao seu povo, ao povo de Israel, e ele diz assim: bênção e maldição eu coloco diante de vocês. Eu digo, escolham bênção, para que vivam, para que prosperem. Mas Deus não faz escolhas por nós, somos nós que fazemos. Está nas nossas mãos, está nas suas mãos. Esse conhecimento que você obteve agora, colocar ele em prática na sua vida, em ação, depende só de você. Então, prosperar ou não, se desenvolver ou não, está nas tuas mãos. O que você vai fazer com isso hoje? Então comece hoje. Aproveite o dia de hoje. Anote as suas metas. Escreva esses 6 bloqueios que podem estar impedindo você de avançar, de atingir novos níveis de prosperidade, novos níveis de riqueza. E anote essas dicas, essas formas de como superar, de como quebrar esses bloqueios. Escreva suas metas, estabeleça-las para você, descreva o seu propósito, seu motivo, por que você quer atingir e vá em direção a isso. Só depende de você. Não se esqueça, está nas suas mãos. Se alguém que está assistindo esse vídeo talvez se perguntar, mas poucas pessoas talvez vão colocar em prática aquilo que você falou nesse vídeo. Eu lembro de uma história de um homem um dia que estava andando numa praia e ele pegava estrelas do mar e jogava no mar. Só que a praia estava repleta de estrelas do mar. E um escritor que estava escrevendo algumas páginas de livro naquele mar, naquela praia, olhou para aquele homem e perguntou para ele: por que você está jogando essas estrelas no mar? Você pega de uma a uma, existem milhares nessa área da praia. E o homem olhou para aquele escritor e disse: mas para essa que eu acabei de jogar, eu fiz a diferença. Então, para você que está assistindo, para você que está já fazendo as suas metas, se para você fez a diferença, para mim já valeu a pena estar aqui. Um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida e é claro que eu vou lembrar você, para você não esquecer que você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Deus abençoe e um super abraço.